Olá, alunos do oitavo ano, aqui é seu professor de matemática. Nesta videoaula, nós vamos aprender como calcular uma raiz quadrada exata de um número racional. Bom, aqui nós temos a raiz quadrada de 144. A raiz quadrada de 144, vocês sabem qual é o resultado, né? Na aula anterior, vocês já resolveram essa questão aqui, mas tem alguns números que são grandes e por um processo de tentativa fica difícil. Então, nós vamos aprender na prática como calcular qualquer raiz quadrada de qualquer número, tá ok? Bom, é simples. Você vai fatorar. Você vai fatorar o número. No caso aqui nós temos 144, a raiz quadrada é de 144. Então, o segredo é fatorar o número. Todos sabem como fatorar um número. Então, vamos fazer isso aí. Vamos fatorar 144, tá ok? Vamos lá. Você vai fazer o quê? Você vai colocar o 144, essa barra aqui na frente, né? E pensar por quanto você vai dividir o 144. Observe, 144 é um número par. Então, 144 é divisível por quanto? Por 2. 144 dividido por 2, 72. 72 também é um número par. Você continua dividindo por 2. 72 dividido por 2 é igual a quanto? 36. 36 divide também por 2, que é igual a quanto? 18. 18 ainda é um número par, vamos dividir também por 2. 18 dividido por 2 é 9. 9 não divide mais por 2, pois 9 não é um número par. Por quanto nós vamos dividir 9? 9 divide por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. 3 só divide por ele mesmo, que é igual a 1. Então, quando chegamos em 1 aqui, nós já temos o resultado da fatoração. O resultado dessa fatoração são esses fatores. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então, o que é que nós vamos fazer? Como nós vamos calcular a raiz quadrada de 144, então, o que é que eu faço? Eu vou agrupar aqui, ó, de 2 em 2, vou agrupar esses fatores aqui em grupos de 2, né, em pares. Vou ver quantos grupos eu posso formar com esses fatores. Você só pode agrupar fatores se eles são iguais. Se não são iguais, você não agrupa. Veja bem, repetindo, você agrupa sempre de 2 em 2. Aqui vocês observem que nós formamos três grupos, não é? Três pares de grupos aqui exatamente iguais, olha só. Nós temos aqui 2 vezes 2, que é o mesmo que o quê? 2 ao quadrado, né? 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Outro grupo de 2 vezes 2, 2 ao quadrado. O grupinho de 3 vezes 3 é o mesmo que 3 ao quadrado. Bom, então a fatoração do 144 para resolver a raiz quadrada de 144, nós agrupamos de 2 em 2. Então, vamos colocar essa fatoração aqui embaixo, dessa maneira aí. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Terminei a fatoração de 144. Então, você vai voltar aqui ao início. Observe, a raiz quadrada de 144, você vai reescrever a raiz quadrada novamente, só que dentro dela, em vez de escrever 144, você vai escrever a fatoração do 144, que é o quê? 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Pessoal, observem essa fatoração aqui. Ó. Todos os expoentes desses fatores é o expoente 2. Ocorre que esse expoente 2 é igual ao índice dessa raiz. Ó. Por que se lê raiz quadrada? Porque o índice da raiz é 2. Então, observe, todos os fatores ficaram com expoente 2. Fatores com expoente 2 iguais ao índice da raiz. A partir daqui é muito fácil. Você transformou 144 num grupo de fatores, né? Num produto de fatores com expoente 2. Você vai agora, como é raiz quadrada, você vai cancelar os expoentes desses fatores aí, né? Cancela desse 3, cancela o expoente deste 2, cancela o expoente desse 2 e cancela a raiz. Bom, vou voltar aqui para repetir para vocês. Observe só. Por que que eu posso fazer isso? Se eu separasse essa raiz quadrada aqui em raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, 2 ao quadrado vocês se lembram que é 4, não é? 2 ao quadrado não é 2 vezes 2 que é 4? Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, nós podemos fazer esse procedimento aqui. Vamos cancelar todos os expoentes desses fatores e cancelar também o sinal da raiz. Cancelando o sinal da raiz, nós não vamos ter mais o sinal da raiz, nem esses expoentes aqui desses fatores. Nós vamos ter só o quê? 2 vezes 2 vezes 3, que é o que vamos escrever aqui à frente. Observem, 2 vezes 2 vezes 3 tem um resultado. Qual é? Vamos procurar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, a raiz quadrada de 144 é
12. Isto aqui vocês podem fazer com qualquer número. Então, você pode calcular a raiz quadrada de qualquer número usando esse procedimento da fatoração. Vamos ver um outro exemplo. Nesse outro exemplo, que vai aparecer aqui no próximo slide, nós temos raiz quadrada de 484, não é? Então, não fique tentando, será que é 20 vezes 20 é 400? Não é, então. Para não usar esse processo de tentativa, vamos fatorar 484, tá ok? Observe, 484 é um número par, porque termina em 4. Então, um número par nós começamos a dividir por 2. Dividir por 2 é metade. Qual é a metade de 484? Exatamente, 242. 242 também é número par, então vamos dividir também por 2. 242 dividido por 2 é quanto? 121. 121 não divide por 2, pois não é par. Não divide por 3, pois a soma desses algarismos dá 4. Né? Não dá um número divisível por 3, não vou dividir por 3. Mas, para adiantar aqui, para vocês, 121 ele divide por 11. O próximo número primo que o 121 vai dividir é 11. 121 dividido por 11 dá exatamente 11 também. Então, agora nós só temos o fator 11 para dividir. 11 só divide por ele mesmo, pois ele é primo, e 11 dividido por 11 dá 1. Pronto, chegamos a 1, então terminou a fatoração do 484. Terminada essa fatoração de 484, eu devo lembrar que eu estou calculando a raiz quadrada dele, né? De 484. Então, se é a raiz quadrada, nós vamos formar grupos aqui, ó. Nós vamos formar pares aqui, grupos de 2 em 2, né? Esses grupos de 2 em 2 é pelo fato de eu estar calculando a raiz quadrada. Então, formamos esses grupinhos de 2 em 2 e escrevemos na forma de potência. Esse 2 vezes 2 aqui é equipotência 2 ao quadrado. O 11 vezes 11, que potência representa? 11 ao quadrado. Então, escrevemos aqui que a fatoração de 484, para me ajudar no cálculo da raiz quadrada de 484, é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Pronto, tenho já a fatoração. Agora eu vou voltar lá para o início, vou reescrever a raiz de 484? Não, vou reescrever a raiz de sua fatoração. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Pronto, a partir daqui, você só precisa cancelar os expoentes desses fatores, como também cancelar o sinal de raiz. Fazendo esse procedimento, você vai ficar somente com os fatores 2 e 11. Então, o que é que nós fazemos a partir daqui? Cancela esse expoente, cancela esse outro expoente e, por último, cancela o sinal de raiz. Nós vamos ter que ir cancelando esses expoentes e o sinal de raiz, vamos ficar somente com 2 vezes 11. Qual é o resultado de 2 vezes 11? 22. Temos aqui o resultado da raiz quadrada de 484, calculado de maneira muito fácil, através de sua fatoração. Pessoal, lembrando da aula passada, observe, quando você fatora um número e ele só tem expoentes pares, então ele tem raiz quadrada exata, ele é chamado número quadrado perfeito. Todo número quadrado perfeito tem uma raiz quadrada exata. Passemos agora para um terceiro exemplo. Nós temos aqui raiz quadrada de 625. Vamos usar o mesmo procedimento anterior, fatorar o 625, não é? Observe só, como saber por quanto eu divido esse 625? Vamos aplicar aqui as propriedades, né? As propriedades das potências, fatorando aqui o 625, lembrando que as regras de divisibilidade me dizem que esse número não é divisível por 2, pois não é par. Ele também não é divisível por 3, pois a soma desses algarismos não dá um número divisível por 3, mas ele termina em 5. Todo número que termina em 5 é divisível por quanto? Por 5, então vamos dividir por 5. 625 dividido por 5, quando você arma a continha lá, você vai obter quanto? 125. Observe que 125 ainda é divisível pelo fator 5, então você usa o fator 5 novamente. Observe, nunca o fator vai voltar. Quando você começa por 5, eles ou aumenta, sempre aumenta, nunca diminui. Então, o próximo fator aqui é 5, porque 125 é divisível por 5. 125 dividido por 5 é igual a 25. 25 também divide por 5, que é igual a 5, e 5 só divide por ele mesmo, 5, que é igual a 1. Pronto, cheguei a 1 aqui, terminei a fatoração de 625, então eu vou agora agrupar os fatores de 2 em 2, pois eu estou calculando a raiz quadrada. Para calcular a raiz quadrada com a fatoração, você agrupa os fatores de 2 em 2, tá ok? Temos aqui que 5 vezes 5 é o primeiro grupo e 5 vezes 5 é o segundo grupo. 5 vezes 5 é o mesmo que 5 ao quadrado. O outro grupo de 5 vezes 5 também é o mesmo que 5 ao quadrado. Escrevemos essa fatoração aqui com esses expoentes, né, do 625, 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado.
Voltamos aqui para o início, reescrevemos a raiz quadrada, só que não do 625 agora, e sim da sua fatoração. Aqui, ó, raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Pronto, a partir daqui nós vamos cancelar o expoente 2 desse fator 5, cancelamos o expoente 2 do outro fator 5 e cancelamos a raiz quadrada, o sinal de raiz quadrada de toda essa expressão aqui. Vamos ficar somente com quem? Com 5 vezes 5. Esses fatores aqui, né, não foram cancelados, escrevemos aqui na frente, 5 vezes 5. Qual é o resultado de 5 vezes 5? 25. Pronto, tenho aqui a raiz quadrada de 625, que é igual a 25. Pessoal, tá aí. Essa videoaula, o objetivo dela era esse, mostrar para vocês como calcular uma raiz quadrada, né, de qualquer número, com o princípio da fatoração. Bom, é o seguinte, na próxima aula, nós vamos ter algumas raízes quadradas aí que vocês vão calcular dessa maneira aqui, tá ok? Vocês vão calcular usando a fatoração. Então, o que é que eu peço para vocês? Se vocês não entenderam bem, assistam essa aula quantas vezes for necessário. Eu me despeço aqui, né? Espero nos ver numa outra aula, numa outra videoaula, logo que eu vou preparar para vocês, tá ok? Então, até mais.